Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 10 de maio de 2022. Estamos na sala de imprensa Carlos Rocha de Lolua para a apresentação do briefing no domínio da economia. Está presente o diretor do Gabinete para a Política de População e coordenador nacional do PREI, Dr. Adriano Celso Borja, que vai nos dar o ponto de situação de implementação do PREI. Faz favor, senhor diretor. Obrigada. Muito obrigado. Bom dia a todos os telespectadores. Muito bom dia, caros jornalistas. Cá estamos nós para fazer uma apresentação daquilo que foi a evolução do PREI na semana finda. E trazemos como novidade hoje o registro e formalização de mais de 150 mil operadores econômicos desde janeiro de 2021. Portanto, há sensivelmente 2 meses do fim do primeiro ciclo de implementação do programa, o PREI caminha para o desafio de formalização de 200 mil operadores até finais de junho do presente ano. Portanto, junta-se a esta cifra importante o serviço de inclusão financeira, que nesta altura, além da abertura de contas simplificadas junto dos mercados em que está a decorrer a campanha de formalização, conta também com a distribuição gratuita de terminais de pagamento automático que visam acelerar a desmaterialização das transações financeiras e, como tal, fortalecer também a inclusão financeira dos operadores econômicos, que tem como perspectiva ajudar a que os nossos empreendedores acedam mais facilmente ao microcrédito e ao crédito disponível junto das instituições financeiras. Gostávamos também de informar que a Comissão Multissetorial de Execução da Estratégia de Formalização aprovou recentemente as peças normativas do Observatório da Economia Informal. O Observatório da Economia Informal é, como sabem, um dos eixos do plano de ação da estratégia de transição da economia informal para a formal e é, na verdade, um fórum de diálogo que vai facilitar o diálogo social, vai facilitar também a produção do conhecimento, a apresentação de recomendações à Comissão Multissetorial e sua unidade implementadora para que o PREI possa cada vez mais seguir um caminho lógico de formalização que, no médio prazo, permita que se transforme num serviço permanente de formalização das atividades econômicas. Também gostávamos de reportar que, do ponto de vista de sustentabilidade do PREI, para que se torne de facto um serviço, foi recentemente aprovado o regime de proteção social por conta própria. É um diploma que visa apoiar os empreendedores ou trabalhadores em situação vulnerável de baixo rendimento. Então, este regime, ao abrigo do PREI, vai permitir que todos os operadores que tenham sido formalizados com a campanha de formalização acedam, inscrevam-se mais facilmente ao INSS com a exibição dos cartões de vendedores que nesta altura oferem. Portanto, é um mecanismo criado para convergir a campanha de formalização, o PREI em si, aquilo que são as medidas
as medidas regulamentares adequadas para que o PREI seja um serviço de formalização permanente. Então, daqui em diante, todos aqueles operadores que foram formalizados e que são detentores dos cartões de vendedor de bancada, ambulante e de feirante, bastam que exibam este mesmo cartão para que acedam aos benefícios do regime de proteção social por conta própria, que inclusive, dispõe de uma taxa contributiva de apenas 4%, para que esses operadores possam ajudar a nossa economia a crescer numa perspectiva diversificada. Em termos de perspectiva, como sabem, o programa foi lançado ontem, no dia 9 de maio, na província do Zaire, no mercado das corridas, e neste mercado estima-se formalizar, incluindo também os arredores, a circunscrição do mercado, cerca de 10 mil operadores informais. Para terminar o ciclo de formalização, resta-nos cobrir com a campanha de formalização as províncias do Kwanza Sul, Bengala, Cabinda e Cuando Cubango. Nestas províncias, a perspectiva agregada de formalização é de 38 mil agentes. E assim, estimamos alcançar a meta de 200 mil operadores nesta fase e, a seguir, preparar o lançamento do segundo ciclo do programa de reconversão da economia informal, que vai ter aqui uma grande incidência da segurança social. Está a ser preparado um serviço específico de modernização da proteção social para que, de facto, a transição seja feita de forma digna e com os princípios de proteção obrigatória e de base garantidos. E também temos em perspectiva o desafio de integrar as plataformas detidas nesta altura de forma dispersa pelos serviços de proximidade, para que os atos de formalização sejam feitos de forma automatizada. Portanto, para o dia de hoje, este é o quadro do Programa de Reconversão da Economia Informal e apresentamos disponíveis para questões que queiram colocar. Muito obrigado. Nós é quem agradecemos, senhor diretor. Jornalistas presentes, temos perguntas? Ana Paulo, Jornal Nacional, faz favor. Gostaria de saber do diretor, saber um pouco mais sobre a emissão de cartões de vendedor. Até a presente data, desde que se iniciou o processo a nível dos mercados informais, quantos cartões? Sei que são 3. E gostaria de saber quantos cartões é que até agora já foram emitidos, dos 3 tipos dos cartões. Quanto ao processo de microcrédito, sabemos nós também que há muita adesão e muito interesse por parte da população, sobretudo no acesso ao microcrédito. Até o momento, quantos pedidos já foram registrados e destes quantos foram atendidos? No processo de formação, são muitas as vendedoras ou quitandeiras, zungueiras que estão a ter acesso à formação. Gostaria também de saber até o momento quantos já beneficiaram desta formação. Hermenegildo Angopa. Obrigada. Bom dia. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Celso em relação aos terminais que foram distribuídos, pode avançar nos números e também as contas que terão sido abertas. Qual é o número real de contas que foram abertas no âmbito do PREI?
fala-nos do Observatório de Economia Informal. Quando é que esse observatório começa a funcionar do ponto de vista concreto? E quais são os seus intervenientes? Obrigado. Ok, muito obrigado pelas questões. Bom, respondendo à caríssima Ana Paulo, ela pergunta quantos cartões foram emitidos até aqui, não é? É a primeira questão. Bom, desde o início da campanha, em novembro de 2021, foram emitidos 112.872 cartões, desde o início da campanha. Atenção, a emissão dos cartões começou apenas com a campanha. Okay? Antes disso, este mecanismo não funcionava. A campanha, portanto, veio materializar a Lei 1519, que é uma lei que está em curso, e que estabelece que a identificação e a organização do comércio de bancada, ambulante e feirante deve ser exercida por meio da emissão do cartão. E este cartão depois tem reflexo no portal do munícipe, que é também uma fonte de receitas pública, uma fonte de receitas do Estado. Portanto, 112.872. Em relação à capacitação, a capacitação é um serviço desencadeado pelo INAPEM e também está a ter um tratamento diferente desde o início da campanha. E de lá até aqui, de 16 de novembro até aqui, foram capacitados já 29.000 operadores informais. 29.000. Em termos do microcrédito, o microcrédito é um serviço, convém ressaltar aqui, que não é crítico para a formalização, é um serviço complementar. E como é evidente, o microcrédito não deverá chegar para todos os operadores informais, mas está-se a fazer um esforço para que ele chegue àqueles operadores informais que justifiquem o acesso ao microcrédito diante das entidades especializadas, são as sociedades de microcrédito. Okay? Eles são alvo de uma entrevista, eles precisam de preparar um muito sucinto plano de negócios, e aqueles que tiverem menor risco acedem ao microcrédito. O microcrédito não deverá chegar para todos, vai tentar chegar ao máximo de utentes. E nesta altura, o microcrédito está a ser operacionalizado com base no decreto presidencial 9820, que determinou uma tranche de 4 mil milhões de kwanzas. A primeira tranche já foi operacionalizada, desembolsada, e nessa altura se está a operacionalizar a segunda tranche. Bom, são 2 mil milhões de kwanzas que estão a ser adjudicados, como disse, aos mutuários que justifiquem o acesso a esses fundos. Entretanto, é preocupação do governo preparar um novo pacote de microcrédito para o segundo ciclo do PREI que seja abrangente. Ainda assim, não vai ser suficiente, como é evidente, né? Os recursos são sempre limitados às necessidades. Portanto, nessa altura temos cerca de 790 solicitações de microcrédito ao abrigo do PREI nos mercados e fora dos mercados, porque o decreto presidencial 9820 ele deve cobrir também iniciativas fora dos mercados, com áreas devidamente elencadas no decreto, processamento alimentar, agronegócio, etc. Então, no global são 792 pedidos, no global, dentro e fora do mercado, sendo que nos mercados foram já desembolsados aproximadamente 240 milhões de kwanzas. Como disse, até agora beneficiaram aqueles utentes que justificaram, portanto, em termos de mitigação do risco, o acesso a esses fundos. Ainda há muito que fazer no microcrédito, ainda há muito que fazer, não estamos satisfeitos, precisamos de dar volume ao microcrédito e estamos a trabalhar nessa direção. Portanto, não há necessidade de muita euforia quanto a isto, não é?
Sabemos que os recursos são limitados, mas está a ser desenvolvido um esforço para ampliar o volume e fazer chegar o microcrédito aos utentes. Porém, o objetivo de trazer a banca para a equação do PREI permite também que os operadores que passam a ser formais tenham acesso ao crédito junto à banca, nas condições que a banca apresenta. Daí, aproveitava a responder a questão do Hermenegildo. Quanto às contas simplificadas, nesta altura juntou-se ao PREI o Banco Sol e o Banco Standard Bank, e nós temos já cerca de aproximadamente 500 contas simplificadas, 500 contas abertas, sem grandes contrapartidas. Portanto, este é o desempenho dos dois bancos. Em termos de terminal de pagamento automático, também estamos numa fase embrionária. O mercado dos congolenses recentemente aberto é um mercado que tem sido beneficiado com este instrumento de pagamento, este meio de pagamento, perdão, e temos 10 terminais de pagamento distribuídos. Portanto, a perspectiva também é tentar alcançar um número máximo possível de operadores que possam usar esse meio de pagamento para desmaterializar as transações. Como sabem, o PREI está a ser integralmente custeado pelo governo e não é um esforço fácil. Em período de campanha este é o compromisso assumido, mas daqui em diante os operadores que desfrutaram desse período de campanha ou desfrutam terão que no futuro caminhar pelos próprios pés. Então há um trabalho aqui aturado de, como disse, transformar o PREI num serviço. Portanto, estes são os meus esclarecimentos. Espero que tenham ido de encontro às vossas preocupações. Obrigado. Temos mais questões? Hermenegildo, Manuel Dangote. Muito bem. Observatório, excelente. O observatório vai ser um fórum de diálogo aberto. Contará com um secretário executivo constituinte e independente, ok? Que vai se ocupar de preparar as reuniões para que os interlocutores possam debater o PREI, sugerir medidas corretivas. Ele integra representantes do governo, da Comissão Multissetorial, ok? Integra representantes das associações ligadas à informalidade, das associações já formais, academia, a Ordem dos Economistas, a Ordem dos Contabilistas, ONGs. Todas essas tendências deverão ter assento no observatório para dialogar o PREI, partilhar conhecimentos, confrontar os números e propor medidas corretivas. É um fórum de diálogo que é completamente aberto e envolve a sociedade civil. Em princípio, deverá ser brevemente publicado o regimento do observatório e o regulamento da Comissão Multissetorial. Portanto, julgamos nós que ainda este ano poderemos ter a primeira sessão do Observatório da Economia Informal. Obrigada, diretor. Terminamos o briefing de hoje. Agradecemos a todos os jornalistas presentes e quem nos acompanha nas redes sociais. Bom dia, continuação de boa jornada.